Olá, está começando mais um Ex Podcast. E no tema de hoje vamos falar sobre ex fiscal e sobre como relacionamentos institucionais podem alavancar o seu negócio. E para isso, eu trouxe aqui comigo Paulo Paza, que é quem está à frente dos relacionamentos institucionais lá na Ex, e o Ricardo Kalikevitz, que é o nosso coordenador do Ex Fiscal e do nosso time comercial. Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer, Paulo. Prazer, Carol. Bora lá. Vamos começar então falando um pouquinho, né? Trazendo um contexto aqui para as pessoas do que é exatamente o Ex Fiscal. O que o Ex Fiscal faz, Ricardo? Hoje o Ex Fiscal ele se tornou nosso, além do canal de relacionamento junto às contabilidades, né? Também o nosso canal de vendas junto a esse segmento. Então hoje nós estamos inseridos dentro do ecossistema contábil em nível Brasil. Aí o Paulo também vai compartilhar um pouco dessa experiência nossa. Mas o canal Ex Fiscal ele vem justamente para abraçar todo esse movimento que a Ex faz junto ao ecossistema contábil. Então, todos os nossos projetos nós trabalhamos paralelo à contabilidade, né? Nenhum projeto nosso ele passa no cliente sem a gente atuar junto à contabilidade. E aí, obviamente, tem as questões das contabilidades que são parceiras nossas, que usam nossa plataforma, né? Mas nós temos aí como premissa justamente trabalhar caminhando junto com a contabilidade. Então, obviamente, trazendo maior governança fiscal, trazendo compliance, trazendo realmente essa conformidade, trazendo tecnologia para dentro das contabilidades. Então, o canal Ex Fiscal, ele além de ser um canal de venda nosso, ele é um canal de relacionamento, mas ele vem nessa pegada de trazer maior robustez aí todo esse relacionamento que nós temos com o mercado contábil. E Paulo, no que os relacionamentos institucionais auxiliam no Ex Fiscal, por exemplo? Dentro da colocação do Ricardo, até essa pergunta vincula com a fala dele. A gente tem, pelo Ex Fiscal, uma proximidade muito grande com as contabilidades. Então, a contabilidade acaba sendo parceira da Ex em todo o processo, em toda a situação de diagnóstico, em todo o contato com o cliente final, então a empresa, né, do lucro real, que a gente trabalha com maior frequência. A contabilidade é o tomador de decisão junto com o empresário. Então, a Ex valoriza esse trabalho e traz o contador para ser nosso parceiro, trabalhar em conjunto conosco. Dentro da situação institucional, a gente fala das entidades que trabalham na regulação e trabalham de forma a valorizar também o trabalho do próprio contador. Então, os sindicatos das áreas, SESCOM de área, SESCAP de área, FENACOM a nível nacional. Então, a Ex hoje tem uma proximidade em nível nacional e uma atividade constante em presença de eventos, em formulação de eventos, para que o próprio contador também tenha a segurança no processo validada pelas entidades que o representam. Então, a gente vai pegar no nível mais regional, a parte de SESCOM, SESCAP das regiões, nos municípios, os sindicontes. A gente está dentro de uma capilaridade muito grande de proximidade com o contador. Isso acontece por quê? Nossa ferramenta, ela leva várias oportunidades para a contabilidade. Em alguns momentos, o contador ele pensa, nossa, isso é muito bom para mim. E ele acaba pensando que possa vir a existir algum tipo de ponto descoberto nesse processo. E a partir do momento que nós temos a validação de um presidente de um CRC, que é nosso parceiro, que a gente tem uma proximidade, ou de um presidente de um SESCOM, que é uma pessoa de referência que valida a idoneidade, a seriedade do processo e a forma como a Ex trabalha, a gente consegue ter um êxito e também levar para esse contador mais segurança. Porque ele também não vai ter nenhum problema em levar a Ex até o cliente dele. Uhum. Não vai ser uma empresa que vai trabalhar com ele de uma forma não tão responsável ou que coloque ele numa situação conflituosa com o próprio cliente. Uhum. Então, a partir do momento que a gente tem uma relação institucional estabelecida, a gente leva para a contabilidade a segurança do processo. Muito bom. E aproveitando esse gancho, né, sobre os relacionamentos, nós sabemos que a contabilidade tem muitas dores também, né? Sim. Dentro dela, com os problemas dela. E que, principalmente, a contabilidade que lida com empresas de lucro real, que são empresas que giram mais dinheiro, tem uma maior dificuldade desse atendimento. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essas dificuldades das contabilidades. Coloca aí na receita a maior reforma tributária que o setor está passando, né, de todos os tempos. Aí você tem uma complexidade já embutida. Esse movimento faz com que hoje o cenário contábil ele seja transformador assim,
Você pode olhar pelo prisma da oportunidade ou pelo prisma do caos total, porque imagina que você tem que sair de um cenário onde que você geralmente está trabalhando ali mais uma questão de obrigação fiscal, né? As contabilidades tradicionais, obrigação fiscal, não tem muito aquela pegada comercial de prospecção de novos clientes, melhorar a base, enfim, entrega de valor, né? Melhorar a entrega de valor. Tudo isso somado, você tem aí questão de mão de obra qualificada, cada vez mais escassa, você tem investimento em tecnologia, você tem a AI que está varrendo o mercado, você tem hoje cenários, por exemplo, de grandes fundos de investimento hoje comprando redes de contabilidade. Por que acontece esse movimento? Pela facilidade que eles têm de escalar o negócio. Por quê? Porque você tem recorrência, né? As empresas estão ali como recorrência, e você tem um mercado gigantesco, né? Então, assim, olhando para o cenário da oportunidade, talvez seja um momento, talvez dos últimos anos, assim, diria que transformador para o setor. Claro, desde que haja essa postura e essa mudança de mentalidade do próprio empresário, né? A gente sabe das dificuldades, mas, né, como eu falei, mão de obra qualificada, investimento em tecnologia, aumento de time, aumento de espaço, tudo isso vem, né, somando junto essa complexidade que o momento tá para todo mundo. E aí acho que esse é um dos pontos importantes que a gente vai falar um pouquinho sobre como que as parcerias elas podem alavancar o negócio sem que você tenha aumento de custo, né, aumento de estrutura física, aumento de capex, né? Dentro dessa situação também é bem importante a gente fazer uma colocação dentro de todas essas nossas passagens pelas entidades representativas. A gente percebe nas contabilidades uma falta de mão de obra muito grande. Então, hoje, um profissional capacitado dentro de uma área de relevância da contabilidade vem sendo um pouco complicado, assim, de as empresas contábeis conseguirem localizar um profissional para atuar dentro da operação já existente na contabilidade. E aí, quando a gente tem a situação da X como parceiro, em algumas situações, a X pode fazer a execução de um processo paralelo. Até porque, nessa situação que o Ricardo comentou também, da possibilidade da reforma tributária, a gente já tem um escritório rodando na operação atual, que vai ter uma nova demanda para essa possível transição da situação dos tributos e todo o trabalho sendo feito a transição, aí, o processo. E se a gente tiver alguma outra situação além disso, muitas vezes o cliente dessa contabilidade ele não vai ver como um valor a ser pago a mais para o contador. Então, assim, além de o contador hoje estar dentro de uma situação complicada, porque ele está executando uma situação e vai ter que passar a executar outra dentro de uma transição, o que já exige dele uma mão de obra maior, uma disponibilidade de funcionários maior, muitas vezes o cliente não vê como uma necessidade de pagamento de um honorário maior. Então, a X vem dentro dessa situação como uma possibilidade de operacionalização de outras frentes que não gera o custo para a contabilidade. Então, a X assume essa demanda por uma outra frente, em outros segmentos, mas permite que a contabilidade siga seu fluxo de trabalho sem a demanda de contratação de pessoal, nada nesse sentido. A operação inteira é puxada por nós. Muito bom. E isso ajuda mesmo no âmbito geral, porque eu sei que, como nós trabalhamos aqui com um diagnóstico tributário, muitas vezes as contabilidades pensam que nós estamos contra eles, né? E não é isso. Sim. A X, muito pelo contrário, ajuda com esse diagnóstico, dá esse suporte justamente porque a gente sabe que leis mudam o tempo todo, tem essa questão da reforma tributária, então isso tudo acaba ajudando o contador e não indo contra ele, né? E vem muito de encontro com isso que você está falando. E aí, dito isso, nós temos também o método Expert, que ele entra justamente nessa questão, né, de fazer todo esse levantamento diagnóstico que ajuda a contabilidade a justamente suprir essa necessidade deles da mão de obra. E me falem um pouquinho sobre o método, como as contabilidades veem o método. Perfeito. Bom, o método nasceu para ser nossa bússola, né? Em termos de metodologia do que nós iremos aplicar durante o processo de execução de cada projeto. Então, dentro do método, ali eu tenho a ferramenta, que é a própria X, né? E eu tenho o diagnóstico estruturado que nós elaboramos, que é o nosso primeiro passo, né? A gente chama, vai no médico, ele não sai dando remédio para você sem saber do que
do que você realmente tem. Então, o diagnóstico é o primeiro passo, simples, não? 5 dias a 10 dias no máximo, a gente obviamente já tem um raio-x ali de todo, questão de dívida, questão de benefício, questão de inconsistência, enfim, uma série de indicadores aí que acabam levantando dentro do próprio método, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Mas essas duas partes elas são embutidas dentro do método. Então, o método vai fazer com que a gente tenha uma jornada dentro de todo o processo, desde o momento em que eu faço a prospecção desse projeto, desse cliente, passando, obviamente, pelo levantamento de informação, análise histórica, construção do diagnóstico, né, apresentação do diagnóstico, até o momento em que eu evoluo para uma execução. E aí, nesse momento da execução, que o nosso time faz toda a apresentação para o cliente final. E aí onde se define, né? Obviamente, isso identificou alguma inconsistência. Então, como o Paulo mencionou, nós temos hoje um time especializado lá dentro, tributarista, a parte de fiscal, os próprios contadores, enfim, onde nós absorvemos primeiramente esse custo do próprio diagnóstico, mas também de alguma função, de algum processo que você precisa fazer, de transmissão, de escrituração. Então, nós também conseguimos absorver isso internamente. Então, a contabilidade em si ela não vai ter esse trabalho. E aí, tudo isso está dentro do próprio método. Então, é uma etapa do processo onde nós fazemos essa operação lá dentro. Até chegar o momento da decisão do que eu vou compensar, se porventura eu encontrei algum valor, obviamente, a ser revisado. Se eu vou compensar nas guias mensais, se eu vou fazer um ressarcimento, vou fazer uma restituição. Isso aí é definido nesse momento da etapa. O diagnóstico em si, a gente sempre vai buscar 3 pilares. Obviamente, vai olhar primeiramente a parte inconsistências fiscais que porventura possam ter passado. Muitas vezes uma transmissão que o próprio cliente não fez e às vezes recai sobre a contabilidade essa culpa, né? Dentro da própria operação da contabilidade, a gente sabe que processo humano é passível de risco. Então, a gente está olhando para os últimos 60 meses, os últimos 5 anos do processo. Muita coisa, time que muda, processos que mudam, alguma coisa que possa ter passado dentro desse período, obviamente nós vamos identificar e apontar nesse relatório. Então, como você falou, aqui a gente vem numa linha de construção, né? Vai apresentar para ele, e para que esse processo seja corrigido e não venha, obviamente, ter outros problemas lá na frente. Dentro desse processo, a gente também vai olhar o quê? Vai passar um checklist de benefícios que, porventura, ele possa não ter aproveitado. Então, a gente sabe que, por operar dentro do regime tributário lucro real, é um regime extremamente complexo. Então, você tem muita coisa ali, por exemplo, de repente não foi tomado crédito de energia. Por incrível que pareça, muitos casos a gente acaba pegando assim, não tomou crédito de energia, não tomou crédito de uma depreciação de veículo, de uma aquisição de veículo, ou de despesa de frete, ou de um aluguel, enfim. Dependendo do seu segmento, né? A gente olha muito, o agro, tem todo mês a gente acaba tendo alguma novidade positiva aí para o contribuinte, né? Então, a Extra sempre estará atualizado com relação a esses alguns pareceres que vêm de instituições como o CARF, como o próprio STJ, para que realmente a gente possa trazer essa novidade tanto para a contabilidade e principalmente para o cliente. Então, ao trazer esse benefício que porventura tenha sido deixado despercebido no processo durante esse tempo, nós trazemos isso para o relatório. Então, esses 2 relatórios de inconsistência e benefício, ele fica em mãos da própria contabilidade, isso fica dentro da plataforma, então ele consegue acompanhar isso em tempo real, todos os relatórios, né? O checklist do que a gente aplicou. E aí, por fim, pode vir a gerar um crédito a recuperar ou não. Se tiver, obviamente, nós entraremos com o processo 100% administrativo e aí, obviamente, o cliente tem todo esse benefício. Não encontrou nada? Parabéns, sinal que a contabilidade está fazendo um bom trabalho, mas principalmente o cliente também fazendo as transmissões corretas, o RP dele está atualizado, dele, né? A parte dele, cada um fazendo a sua parte. Isso vai fazer com que chegue lá no final, o diagnóstico esteja zerado em termos de valor. Porém, vamos dizer assim, de money, né? Mas o valor gerado para a contabilidade é imenso, porque ali eu me auto-auditei, eu olhei realmente aquela minha base e me certifico e posso passar essa informação para o cliente. Olha, tem uma empresa especializada em tributário que fez esse trabalho e validou meu trabalho. Então, é uma forma também dele gerar esse valor. E aí a gente sempre fala, como ferramenta de prospecção, para aquele cliente que está entrando hoje na base,
é muito difícil você chegar uma coisa é você aplicar na tua base como cliente, você sabe que o teu processo está redondo. Agora, aquele cliente que está chegando hoje, você não sabe o passado dele. Não sabe se o passado dele condena ou não. Então, geralmente as maiores contabilidades hoje, nós temos projetos onde nós somos um parceiro fiscal dentro já da operação. O que a gente faz? Tanto a Hexa quanto a nossa metodologia, ela vai embarcada já no pacote de consultoria que essa contabilidade vai ofertar para o cliente. De que forma? Então, o cliente vai fazer formação de hold, planejamento tributário, enfim, N serviços que ele oferece e também a parte da revisão. Então, quando faz esse trabalho, já é uma ideia de olhar os últimos 5 anos, que ele, muitas vezes ele não vai ter braço para fazer isso. Então, a gente olha os últimos 5 anos, identifica as inconsistências, identifica se porventura de onde ele está vindo não foi tomado crédito, se ele tem algum valor a recuperar. Ou seja, a contabilidade já gera valor já na chegada. Né? Não vai esperar ali 2, 3 meses. Não, em 10 dias eu já tenho um diagnóstico, eu já consigo mapear aqui o que pode te comprometer ou não. Né? Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, muitos parceiros nossos acabam pegando situações em que ou um cliente muitas vezes tomou crédito errado de outra contabilidade e dá tempo dessa contabilidade de corrigir esse processo. Né? Então, seja ele entrar no processo ou nós mesmos, né, internamente, a gente consegue entrar lá e fazer as alterações e aí, obviamente, fica tudo registrado, quem fez, quando fez, em que momento fez. Né? Não, muito bom. Porque, no geral, a Hexa, ela não apresenta só uma recuperação de crédito. Né? Não é só uma recuperação de crédito. Ela engloba muito mais do que isso. A recuperação de crédito ela vem como uma consequência de todo um trabalho que é feito ali de apoio para uma contabilidade, até para o cliente final. Então, ali ajuda todo mundo. E aí vem como bônus, digamos assim, a recuperação do crédito, né? Que é como o final. É importante, Carol, colocar que quando a gente chega num evento, às vezes, de parceiro, ou que a gente vai fazer uma conversa com uma contabilidade, a gente tem o layout dessa jornada, do método, como que ele é trabalhado. Então, a gente apresenta para o contador a situação do método. Que ele pode fazer, como o Ricardo colocou, a avaliação dos últimos 6 meses de um possível cliente que ele vai receber e que muitas vezes essa informação que ele vai receber para ele, enquanto escritório contábil, também é uma forma de balizar, por exemplo, a demanda que ele vai ter internamente com aquele cliente, balizar a situação dos próprios honorários dele enquanto contabilidade, porque o cliente que vai chegar na contabilidade fazendo uma migração de uma contabilidade para outra, geralmente ele próprio já identificou algum possível problema que fez ele sair daquela contabilidade. Então, para o contador que vai receber ele, isso também é importante pela segurança dele, para que ele consiga verificar a realidade do que aconteceu lá, que esse cliente saiu e chegou até ele, e também para que ele consiga balizar os valores de honorário que ele vai ter. E quando a gente coloca a jornada do método que a Hexa trabalha, que é sobre todo esse processo avaliativo, tanto do passado quanto dos clientes da carteira e, como o Ricardo colocou, como ferramenta de prospecção, a gente dá para ele uma grande plataforma onde ele consegue fazer todo esse processo sem custo. Eu iria colocar para ti como gratuito, mas não é gratuito porque quem assume o custo dessa operação inteira é a Hexa, que foi o que o Ricardo colocou. Depois de todo esse processo feito, de uma possível análise de quem está chegando ou de quem já está na base, nós, enquanto empresa, sabemos que em algum momento a gente vai ter alguma oportunidade aí. E nessa oportunidade a gente vai ter a ferramenta, né, a possibilidade de custear toda essa operação que nós fornecemos para o cliente de forma com custo zero, no caso. Né? Então, a Hexa trabalha dessa forma, levando para o cliente, para a contabilidade, todo o método de trabalho. E é importante dizer que durante esse percurso que é feito dentro da plataforma, o contador não encaminha apenas o CNPJ e aguarda o nosso retorno. Ele vai fazendo o acompanhamento dentro da plataforma, sabendo quem está movimentando tudo que está sendo feito, os relatórios onde são apontadas os qual possíveis etapa que oportunidades. tá, né? Exatamente. Ele não fica à mercê de ligar para alguém para perguntar ou de aguardar um e-mail automático chegar para ele. E importante, a Hexa vai conversar com ele. Não vai pegar os dados do CNPJ e entrar em contato com a empresa falando do processo. Então, ele é o tomador de decisão, ele acompanha todo o processo dentro do sistema, que a gente sempre cita. A possibilidade de rastrear como está o processo, a transparência no que está sendo feito. E quando a gente conclui essa operação de diagnóstico, a gente vai sentar com ele para definir qual é a estratégia junto ao cliente. Se ele valida, se o cliente pode receber essa informação, se é interessante para a contabilidade que essa informação seja repassada ou não, se ele quer fazer a correção por meio da Hexa e a gente não aparece
na situação, ele vai conduzir a gente definir isso com o contador. Então, é o respeito que a empresa tem, que a X tem, para com o cliente daquela contabilidade que é a nossa parceira. E aí, partindo dessa situação, da apresentação do diagnóstico, a gente sim pode caminhar para uma possível recuperação de crédito. Mas antes disso, tem todo um processo estruturado com método e confiança. E transparência, né? E Muito bom. Então, essa é a nossa entrega inicial para a contabilidade. E esse é um ponto importante de ser colocado, porque muitas vezes, quando a gente fala que é uma operação para ele disponível, tudo isso, e ele não vai ter que desembolsar do caixa dele, e se a gente encontrar alguma coisa ainda, a X vai fazer dentro desse pacote os ajustes necessários para uma possível, como o Ricardo disse, uma possível compensação ou um ressarcimento, isso vai ser feito pela X. Ele também não vai precisar de uma pessoa a mais dentro da equipe dele para fazer essa execução. Então, inicialmente, eles olham pra gente assim, pensando, né? Tem algo de uma objeção, né? Tipo tem assim, alguma objeção aí. é Tem de algo, graça, tem algo que eu não tô coisa. entendendo. Então, essa operação chega para ele sem custo, mas o custo é absorvido pela X, Sim. porque nós acreditamos no que a gente faz, no que a gente entrega e nas possibilidades que a gente vai encontrar. É muito bom. Isso já quebra a objeção mesmo de quem Exatamente. vê Dá até para gratuito. mostrar um pouco aqui, Carol, por dentro, como é que é a Hexa. Estão falando um pouco da Hexa, né? Obviamente, a nossa plataforma que nós usamos para fazer toda a gestão de cada projeto. Então, onde o time, obviamente, o Paulo mencionou, todas as informações elas ficam consolidadas, então tem um nível de governança altíssimo em termos de segurança, né, de cibersegurança também, porque envolve dados com o cliente, tem toda essa preocupação com LGPD e tudo mais. Então, mas faz com que, obviamente, é uma ferramenta que também nós disponibilizamos para a contabilidade. Então, quando a contabilidade, eu quero olhar minha base. Eles têm acesso a essa ferramenta, né? Todos os clientes, Eles usam essa ferramenta. E aí, como é que eu faço para acessar? É através de uma procuração, né, já com poderes determinados ali. Ele mesmo pode subir o cliente, então é muito fácil para ele subir esse cliente para a plataforma. A partir do momento que ele sobe, entra no fluxo normal, numa esteira já de produção, não precisa fazer mais nada. Então, toda a parte de levantamento de validação de cadastro, levantamento das informações, análise histórica, isso vai seguindo uma esteira. Bom, aproveitando então que a gente está falando sobre o método Expert, nós temos a plataforma Exia, que ela é uma plataforma exclusiva da X, onde a contabilidade, o nosso parceiro, consegue fazer esse acompanhamento inteiramente ali pela plataforma. O próprio contabilidade acessa essa plataforma e consegue ver em qual etapa tá a situação do cliente deles, enfim. Ricardo, eu gostaria de te pedir para mostrar um pouquinho da plataforma ao vivo aqui para as pessoas verem. Ótimo. Só contextualizando um pouco dela, né? Então, obviamente, é uma ferramenta que nós utilizamos internamente também para fazer todo o nosso processo de governança fiscal, de compliance, porque aqui realmente tem toda uma estrutura de LGPD, enfim, né? Toda a nossa documentação, toda a comunicação que é feita, ela fica aqui dentro. Então, parecer técnico, relatório técnico, demonstrativo, enfim, tudo que a gente levanta de dado do cliente, ela fica na plataforma. Nada é por e-mail, nada é por WhatsApp, nada. Toda a comunicação, ela fica aqui dentro. Então, e essa jornada, a contabilidade, ela consegue acompanhar isso em tempo real. Então, no momento em que E aí, como é que eu incluo, né? Vamos partir desde o início. Como é que eu incluo um cliente dentro lá? Então, disponibilizamos essa plataforma para a contabilidade. A contabilidade, como o Paulo mencionou, ela para a contabilidade é sem custo, né? Nós absorvemos, obviamente, todo o custo de manutenção, que é uma plataforma robusta, inclusive com IA embarcada. Então, para a contabilidade, não tem fidelidade, não tem custo. Geramos um acesso para ele dá um termo de aceito, obviamente, por questões de LGPD, e passa, então, a utilizar. Como é que eu subo as informações ali? Para cada cliente, a gente vai apenas solicitar a questão da procuração. Né? Uma procuração já com poderes limitados, obviamente específicos para aquilo que a gente vai tomar como informação. E ele mesmo pode subir o cliente para a base ou, obviamente, passar para o executivo que cuida da conta dele para que o executivo insira esse cliente, essa procuração. E aí o projeto, ele entra na esteira. Então, desde a validação, do cadastro, pendência, captação de documentos, aí ele vai acompanhando toda essa jornada, né? Então, aqui um pouquinho como é que a mágica acontece a partir do momento em que
em que a gente sobe o cliente para a base. Então, aqui ele faz o acompanhamento de todo o processo, desde a validação de cadastro. Vai ficando verdinho conforme ele for andando ali no processo. Se tiver. Então, assim, aqui vai passando por... Vamos desde o início aqui. Então, desde o momento em que eu subo, você tem um login de data, hora e qual foi o responsável, né? Porque passa por tributário, passa pelo fiscal, passa pela contabilidade interna nossa, enfim... São várias pessoas, e aí quando a gente fala em IA embarcada, a gente está falando de híbrido. Que a gente usa IA para realmente potencializar o nosso processamento de dados. Porque o cliente ele não precisa baixar nenhuma informação. Nós vamos, né, a gente busca essas informações já diretamente na base da Receita, e através do ECAC, enfim, nós baixamos essa informação, nós tratamos o dado, nós fazemos essa mineração. A contabilidade não precisa fazer nada. Não precisa ficar nos enviando dados, enviando material, compartilhando arquivo, enfim. Toda essa informação ela fica aqui. E aí, na medida em que o trabalho vai evoluindo dentro da jornada, vai subindo os pareceres, vai subindo a documentação, e aí ele consegue acompanhar. Então, todo o demonstrativo, todo o relatório, até chegar nessa primeira fase, que é a apresentação do diagnóstico prévio. Então, vai ter uma série aí de observação. Para quê? Obviamente, algumas informações são para o próprio executivo, outras são propriamente para a contabilidade. Obviamente, são informações que são o ambiente exclusivo do cliente, então ele não vai ter acesso a outros clientes e somente, obviamente, nos clientes que ele sobe para a base. Então, eu quero olhar minha base, tenho lá 300 clientes de lucro real, ok, sobe os clientes, na medida que a gente for fazendo, a gente vai subindo esses clientes, vai fazendo todo o trabalho, zerei minha base, né? Tudo certinho, está tudo auditado, né? Mas estou prospectando novos clientes. Bacana. Eu posso aplicar essa ferramenta, essa metodologia também naqueles clientes que estão entrando hoje para a minha base, porque eu posso fazer o mesmo trabalho que eu fiz dos clientes que eu já tenho interno, eu posso aplicar para aqueles que estão chegando. E posso também que aquele cliente que ainda não chegou até mim, mas estou de olho naquele frigorífico, estou de olho naquele supermercado, eu posso fazer uma abordagem, olha, uma ferramenta de prospecção. Em 10 dias eu rodo um diagnóstico para você. Claro que depois vai ter todo embarcado planejamento tributário, só que daqui parte muita informação que vai servir para ele fazer planejamento tributário. Então, assim, a gente pega situações hoje, muitas vezes, de mercado, da indústria em lucro presumido. Coisa que tu diz, não, mas isso não é possível. É possível. Sim. Né? Então, são situações que vai mostrar para a contabilidade, vai mostrar para o cliente que vale a pena uma migração de regime, né? Vai mostrar, obviamente, todas as inconsistências, todos os benefícios que ele deixou de aproveitar. Se tiver alguma, mencionei, como tiver algum valor que ele possa reaver aí de forma administrativa, a gente faz esse procedimento aqui. Então, aqui ele vai acompanhar tudo isso em tempo real. Na medida em que vai avançando nas etapas, ele tem aqui, obviamente, todas as notificações. Então, claro que tem cliente que, às vezes, coloca uma pessoa responsável. Nós temos parceiros, né, maiores, contabilidades realmente que destinam uma pessoa específica para cuidar da ferramenta. Então, é a pessoa que vai acessar, a pessoa que vai subir os clientes. E aí o nosso executivo ele já está mais próximo dessa contabilidade. Então, a gente faz um trabalho de gestão de projeto em conjunto. Define vamos subir 10 clientes essa semana. Então, a gente tem toda uma escala, todo um cronograma do que a gente vai subir. Então, legal. Isso é importante dizer que, além da contabilidade ter acesso à Exia, nós também temos um executivo dentro da Ex que vai estar fazendo esse acompanhamento junto com a contabilidade. Dentro do Ex Fiscal, é exatamente isso. É um executivo exclusivo que fala a linguagem da contabilidade, que entende dos processos. E, obviamente, é o apoio dentro de toda a operação. Né? E então, um pouquinho aqui do que a gente já faz. Obviamente, cada item que eu abrir aqui vai uma série de informação. Não vou abrir aqui porque esse cliente pode compartilhar tem autorização para a gente compartilhar, obviamente, mas não vamos entrar em detalhes aqui, mas é mais para realmente entender que dentro do método você tem uma ferramenta e essa ferramenta é onde a gente faz toda a gestão de compliance e da governança fiscal daquele projeto específico que a gente está trabalhando. Então, todos os clientes que ele sobe, ele consegue acompanhar em tempo real, em que cada etapa que está, que momento que está. É claro que, por exemplo, quando você tem valores a receber, aí a gente depende da receita. Então, a gente não consegue colocar prazos, né? Mas, por exemplo, tem uma compensação. Então, ali, no momento em que a gente finaliza
a parte da apresentação do diagnóstico, que a gente vai evoluir para a execução, é onde a gente trata. Como é que a gente vai tratar esse projeto aqui para frente? Temos os valores e aí, nesse relatório, já sai quanto que ele paga de PIS, COFINS, de imposto de renda, de contribuição social, enfim. Todas as guias mensais que, porventura, ele possam ter futuras, ali a gente trata o planejamento. Então, dentro desse valor, eu consigo compensar as guias mensais e aí um valor final é que eu posso restituir. Então, nesse momento que a gente faz uma pausa ali, digamos, né? E aí rever realmente todo o planejamento. Mas a gente trata como uma gestão. Cada cliente é uma gestão de projeto. A gente fala, o cliente do mesmo segmento, na mesma cidade, são comportamentos distintos, porque são contabilidades diferentes, são posturas diferentes do próprio cliente em termos de transmissão de informação. Então, assim, a gente fala, cada projeto é um projeto. Então, por isso que a gente fala, tudo parte do diagnóstico, que vai ser elaborado aqui dentro, e a partir do diagnóstico é que a gente traça realmente o planejamento estratégico de como que nós seguiremos dentro daquela jornada. É muito bom, fica um atendimento muito personalizado e com todo esse respaldo ainda da Exia e do time da Exo. É importante a colocação da presença do executivo, porque, como o Ricardo colocou, a gente tem várias pessoas trabalhando e lançando e trabalhando em cima desse CNPJ e dessa operação. Então, o contador ele vai observar isso tudo, mas ele não vai ter a necessidade, por exemplo, de ter que contatar cada pessoa para fazer o entendimento de alguma demanda. Ele tem dentro da Exo o executivo, que vai ser a figura de referência dele. Então, assim, além da rastreabilidade de cada processo dentro do segmento da operação que a gente viu, ele tem uma pessoa dentro da empresa para fazer essa ponte. Se for necessário, eu não entendi um relatório que foi colocado na plataforma. Ele não vai precisar falar com essa pessoa, com aquela pessoa, com outra pessoa. Ele centraliza o contato dele em um executivo que cuida da carteira dele de forma geral. Muito bom. E depois que, obviamente, também o projeto está rodando, tem o nosso time de CS que acompanha. Então, o nosso time técnico que faz o acompanhamento junto com o executivo, né? Então, dúvidas mais técnicas, eu falei, o time lá é especializado. Então, dúvidas, né? Bem, obviamente, falando bem específico, realmente por isso que tem esse acompanhamento do pós-venda ali, né? Do nosso CS, justamente para dar maior governança, né? Então, para não ficar, passa para o executivo, que o executivo passa para a área. Não, está em conjunto. Gestão de projeto é isso. Então, se tiver que fazer uma call, a gente vai chamar uma call, vai explicar a situação, olha, identificamos isso. Até porque, como eu citei lá no início, em algumas situações que a gente acaba pegando uma inconsistência que vem mesmo da contabilidade, né? Então, até a forma como a gente vai falar com o cliente final sobre isso. Passivo de erro. Mas como é que eu coloco essa informação? Porque às vezes, de projetos grandes, a gente tem valores consideráveis. Sim. Né? Então, tudo isso tem esse cuidado, né? Mas isso parte da essência que a gente sempre fala. A essência que nasceu o canal do Exo Fiscal. É esse cuidado que nós temos com esse público. É um carinho muito especial desde as entidades e até chegar, obviamente, na contabilidade. Então, aqui é ferramental, né? Mas se a gente não tiver assim, a nossa essência, a nossa cultura para tratar com esse público, de nada adianta a tecnologia, de ferramenta, de investimento, né? Com certeza. Então, aquilo, o título, né, do nosso bate-papo hoje, falando sobre como que as parcerias podem alavancar o negócio, acho que um pouco está aqui. Né? Imagina que uma contabilidade, você ter um time especializado, você ter alta tecnologia, né, para realmente dar esse respaldo para o teu cliente de base, para aqueles que estão chegando e para aqueles que você vai vir a prospectar. Falando especificamente de mercado, que já que a gente é comercial, né? Mas hoje pega as nossas contabilidades aqui do Sul, por exemplo, já não estão competindo mais com a contabilidade aqui da esquina ou do bairro. Elas estão competindo com o pessoal do Centro-Oeste, com o pessoal do Norte, com o pessoal do Nordeste. Né? Nós estávamos recentemente numa feira em Mato Grosso do Sul, e participando no podcast lá também eu comentei isso. A pessoa ficou me de cabelo em pé. Falou, como assim? Porque o pessoal estava elogiando realmente o setor contábil de Santa Catarina. E aí nós puxar um pouco para a terrinha aqui, mas realmente nós somos uma referência nisso, né? Só que assustou. Por quê? Porque o teu concorrente não vem mais do João da esquina, da contabilidade que eu conheço ele há 30 anos. Está vindo lá do Sul, que o cara tem tecnologia embarcada, tem a Ex como parceira, né? E daqui a pouco chega com uma robustez muito grande aqui para... O jogo vira, né? Outro patamar. É aquilo que fala. O sistema mercadológico também da contabilidade está virando o jogo. Então,
fica aí o alerta, né? E é importante a tua colocação também sobre essa situação de região e tudo mais, que nós estamos participando próximos das entidades a nível nacional. Né? Então, por exemplo, a situação do Mato Grosso do Sul, a gente tem laços com Campo Grande. A partir dessa nossa demanda lá, a gente já conseguiu levantar mais uma parceria no Grande Dourados. A X está caminhando dentro das regiões também para levar esse diferencial a nível país, que é o que a gente tem dito agora, né? Sobre a contabilidade ter essa estrutura à disposição dela e usar isso como diferencial. Então, a gente está indo para lugares mais longes, né? Mais distantes da nossa sede, que é Balneário Camboriú, Santa Catarina, mas para levar a possibilidade dessa plataforma ser utilizada por mais pessoas, né? Como o Ricardo disse, antes o concorrente estava aqui do meu lado. Hoje não, é a pessoa, o escritório contábil que tiver a melhor tecnologia e a melhor entrega. E, dentro da X, a gente consegue fazer isso tanto aqui, quanto, né, lá no norte do país, por exemplo. Macapá, onde a gente tem clientes lá, né? A gente Então, tem clientes assim, no país inteiro. Então, a contabilidade, entendendo a relevância do que a gente está dizendo aqui, ela pode ser nossa parceira também e não vai deixar a desejar para que o concorrente absorva o cliente dela na região que ela já está. É muito bom, por isso que a X está eu acho que um ponto importante a gente citar isso, porque a gente está falando, né, da alavancagem de negócio, tudo, mas a concorrência cada vez maior fica brutal, assim, né? Esse exemplo aí, é claro, a questão a questão de redes sociais. Então, uma contabilidade que tem uma atividade muito forte, hoje ela está em nível Brasil. E é o que acontece, né? Então, você pega ali um tráfego pago lá na região Nordeste, o cara, fui impactado por um tráfego pago aqui de contabilidade de Santa Catarina. Como é que é? Como é que funciona? E aí, obviamente, essas contabilidades têm um case para mostrar. Inclusive, a gente dá muito suporte para eles com relação a isso. Então, em algumas situações, a gente acaba até entrando junto, porque quando a gente está como parceiro, os relatórios que nós emitimos para o cliente final saem com a nossa logo, com a nossa identidade e com a identidade da contabilidade. Então, é uma forma da contabilidade mostrar essa parceria. Então, ela faz questão, muitas vezes, de nos apresentar junto. Olha, essa X é uma empresa especializada, né, em questões tributárias e, obviamente, a gente entra com todo, mostra a plataforma, enfim, contextualiza a entrega de valor que a gente está falando. Então, bom. Isso é muito bom porque dá esse respaldo também para a contabilidade e explorar clientes maiores. Principalmente quando nesse segmento lucro real a gente está falando, é um público... tem uma complexidade maior toda a operação. Com e, certeza. obviamente, tem uma exigência maior entrega de valor. Eles precisam ter uma segurança maior também, né? De quem que eles estão confiando. E aí uma contabilidade que tem esse respaldo da X é outra coisa, né? Passar outra segurança para um cliente. É importante citar até a forma como nós somos recebidos nessas entidades representativas. A gente é recebido com um carinho tão grande e somos convidados para participar de tantos eventos com eles, que a gente consegue chegar no contador e o próprio empresário contábil ele percebe a nossa relevância pela forma como essas entidades, essas instituições que representam a área nos recebem e como elas nos tratam, sabe? Então, a gente consegue perceber a partir disso a relevância institucional que a empresa entrega para o cliente parceiro dessas entidades. Porque nós não estamos falando de uma parceria comercial, não, são instituições, são entidades que representam essa classe. E isso faz com que a empresa ela tenha a confiança de poder conhecer o nosso trabalho. A gente sabe que em algumas situações as empresas não trabalham, outras empresas não trabalham da mesma forma, né? Então, esse carinho que a gente é recebido, esse posicionamento onde nós somos convidados para várias frentes de eventos de entidades e de instituições, faz também com que essas empresas percebam o valor. Às vezes eles não entendem o processo, mas o fato de perceberem o valor que a X entrega e haver uma abertura para que a gente possa fazer essa fala, muda a forma como eles vão receber a informação e muda também a possibilidade de trabalho da empresa contábil. Muito bom. Aí também que entra essa vantagem dessas parcerias institucionais para as contabilidades. Exatamente. Para cada uma, né? Então, o Paulo mencionou, nós temos aí desde a FENACOM, que é a Federação Nacional. Estamos com eles já há um bom tempo e tivemos o prazer esse ano de participar de uma imersão internacional nos Estados Unidos. Fomos para lá e foi uma semana muito tensa, né? Dentro de uma universidade da Flórida. Foi uma experiência muito bacana, então muito case compartilhado e, obviamente, né, pessoas do Brasil todo. E para nós foi muito interessante, obviamente nos permitiu ter acesso. Hoje a gente tem
ampliou, né, a nossa rede de contatos e você fica muito próximo, né, de falar tô com o presidente de determinado estado porque eu estava com ele uma semana lá imerso num programa. Então, isso cria uma relação muito forte. Isso é bacana. E, obviamente, com a instituição, nós, pelo menos uma vez por mês, a gente está lá com o pessoal da FENACOM em Brasília. E, obviamente, trazendo isso tanto para o SESCOM, SESCAP, que são os órgãos, né, em nível estadual, e aí até chegar nas contabilidades. Então, quem está fazendo parte do sistema FENACOM, por exemplo, tem todo esse benefício, né, de fazer parte de um sistema como esse, acaba acessando, tendo, né, um contato com empresas. Quando a gente fala a questão de parcerias estratégicas, é isso. É você estar inserido dentro do ecossistema onde você possa realmente ter acesso a outras empresas que, porventura, possam somar. Então, é uma relação, né, obviamente, comercial. Dentro daquilo, cada projeto que roda, você ganha um pouco, eu ganho um pouco, o Paulo ganha um pouco, todo mundo se fortalece. Né? E, obviamente, chegando na própria contabilidade, fruto do trabalho, ou seja, todo mundo ganha dentro do processo e o cliente lá na frente ainda mais, né? Com segurança, com governança e tudo mais. É um sistema de troca, né? Por isso que a gente oferece também esse trabalho, por isso que a X oferece esse trabalho gratuito, só que não é exatamente gratuito, né? É uma troca entre todo mundo. Exatamente, a gente confia na operação de forma geral. Né? Então, como a gente colocou antes, o contador, a contabilidade vai ter essa possibilidade de trabalhar com essa análise, né? Vai receber o diagnóstico, porque nós acreditamos na oportunidade que nós vamos gerar para ele. E como o Ricardo colocou, é um ganha-ganha. Todos os envolvidos no processo vão ganhar. Entende? Então, às vezes tem oportunidades que estão, por algum motivo, ou por uma mudança de lei, como a gente falou, ou até pelo próprio fluxo do dia a dia, ela passa despercebida e não há motivo para que isso não seja feito, entende? A gente tem o respaldo das instituições, a gente tem uma ferramenta aberta que ele vai conseguir acompanhar tudo e a gente ainda assim pode chegar, sem nenhum custo, a uma oportunidade. E aí, a partir do momento que a oportunidade existir, a gente debate sobre ela. E isso tudo sem custo envolvido. O custo que existe, e ele existe, é bem alto, a X assume. Então, o pessoal que vai fazer essa análise, a manutenção da plataforma, toda a operação, a X assume. Por quê? Porque nós acreditamos na oportunidade que vai surgir. Bom, aproveitando então, ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram do X Fiscal. E eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês estarem respondendo. Algumas já foram respondidas, né, durante aqui a nossa conversa, mas vou fazer algumas aqui que ainda podem ser respondidas para o público. Uma delas é: qual a diferença entre a X Soluções e a X Fiscal? Isso é uma confusão que muita gente faz, né? Porque o que é isso? São duas empresas? É a mesma coisa? É da mesma empresa? Enfim. X Soluções é o X Group, né? A marca mãe do grupo. Aí o X Fiscal vem, obviamente, do canal voltado para a área fiscal, a área contábil. E nós temos também o X Licenciamento, que é voltado para a linha da, vamos dizer, empreendedorismo em nível Brasil. Então, nas redes sociais vão encontrar tanto a X Soluções, quanto o X Fiscal e X Licenciamento. Bom, tem mais uma perguntinha aqui, que essa até eu posso ajudar a responder, que é: como eu faço para me tornar um parceiro da X? Isso, gente, vocês podem encontrar o nosso WhatsApp lá no nosso site, xsoluçõestributarias.com.br, ou nos mande um DM aqui em uma das nossas redes sociais que a gente vai estar retornando para vocês, tá bom? Uma última perguntinha aqui, que é: como o X Fiscal me ajudaria? E aí, como que ajudaria? A gente já falou aqui também bastante, né? Mas... A gente já falou um pouquinho, né, Carol? Mas eu acho que de forma resumida, Ricardo, a X Fiscal vem para facilitar o processo da contabilidade, tanto na revisão das oportunidades que já estão na casa, né, os clientes que já existem na casa, então possíveis inconsistências, possíveis oportunidades para os clientes que já existem na carteira, e também como forma de prospecção do escritório e também como uma medida no recebimento de novos clientes. Então a gente consegue identificar os últimos 5 anos, né, da vida fiscal daquela empresa, e o contador tem na mão dele um diagnóstico de como essa empresa está e, a partir disso, qual vai ser o trabalho a ser desenvolvido pela contabilidade. Esse é o ponto inicial. Mas em todas essas situações, a gente culmina em outras oportunidades no futuro. Então, que a partir dessas inconsistências ou dessas possíveis oportunidades, como que a gente vai trabalhar em cada uma delas e como que a gente vai reverter um benefício para o cliente dele, para ele e para a X. Perfeito. Ótimo. Lembrando aqui, né? Alguém já está contratando a X, né, para ser o seu parceiro estratégico. E como nós mencionamos, hoje o concorrente não está mais na esquina. Ele está em algum ponto do Brasil
investindo em tecnologia, investindo em pessoas, através de uma parceria. Ou seja, ele não está aumentando o custo dele, né? Porque ele não está investindo em tecnologia diretamente, ele não está investindo em pessoas diretamente, ele não está investindo em estrutura diretamente, porém ele está trazendo um parceiro estratégico do que vai realmente potencializar ele, colocar ele numa escala nacional, e aí a gente já sabe, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, o livro, eu acho que um livro que cai muito a calhar ao momento é Quem Mexeu no Meu Queijo. Se alguém não leu, fica aqui a dica e aí vocês vão saber do que a gente está falando. E o Ricardo citou a situação do investimento, e todo esse processo que a gente falou das revisões e das possibilidades não tem custo. Então, a X assume esse custo, né? Então, a gente não tem demanda de pessoal, que hoje a gente sabe que é um problema na área contábil, é conseguir pessoas, né, para manter o quadro. E, a partir das oportunidades, se tiver alguma demanda para correção, algo a ser feito, a X também assume essa demanda dentro da operação. Um ponto assim, para deixar como reflexão, hoje se nós pegarmos as 10 maiores empresas do mundo, basicamente são tecnologias. Todas elas têm um canal de parceiros. Todas elas utilizam um canal de parceiro, né? Recentemente saiu na mídia aí um grande grupo vindo investindo em telecomunicação do Brasil e não faz questão de ter executivo próprio, estrutura própria. Ela vai estudar, ativar a rede de parceiros que ela tem. Então, fica aqui a reflexão. Por que isso os grandes fazem, os grandes escalam o negócio, alavancam o negócio através de parcerias? Por que eu não posso me utilizar dessa metodologia também? Dizer, os parceiros estão aí, obviamente a gente sempre fala, basta escolher os bons parceiros, tem idoneidade, você tem governança, você tem compliance, ou seja, está de acordo com os meus valores, acho que não seria um erro estratégico assim, não avançar por esse caminho. Vai perder para concorrência, né? Querendo ou não. Concorrência, que nem você falou, tá melhorando. Tá adquirindo essas parcerias. Bom, então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês o que vocês diriam para as contabilidades que ainda têm algum receio de fazer esse tipo de parceria com a X? Hoje, eu acho que o ponto mais importante a ser dito a X caminha nas regiões, como a gente falou, nas parcerias com as entidades. A gente vai levando essa metodologia, essa forma de trabalho para várias regiões do país. Então, isso permite que a empresa contábil, o contador, ele tenha uma empresa parceira com a idoneidade, com a segurança do trabalho sendo validada pelas entidades que representam a própria categoria dele, e ele pode fazer esse trabalho, essa análise, toda a jornada do método que a gente entrega, para que ele seja o detentor da informação, para que a gente não tenha um possível cliente dele sendo abordado como empresa que não tem o mesmo respaldo institucional que a X tem, a mesma política de confiança, de processo estruturado que a X tem, e que muitas vezes pode pegar essa mesma oportunidade que nós estamos falando aqui e gerar ela de uma forma conflituosa com a contabilidade. Então, a X vem justamente para isso. E por isso nós somos parceiros de tantas entidades. Porque a gente valoriza o trabalho do contador como tomador de decisão. Então, ele que vai definir como que a informação vai chegar para o cliente dele de acordo com o perfil de cada cliente. Então, essa abordagem, ela existe no mercado, ela está acontecendo, e o cliente dele pode ser abordado de uma forma positiva ou de uma forma muito negativa que vai gerar para ele, enquanto contador, um possível problema, né? E aí a gente pode ter uma perda de cliente, a gente pode ter vários fatores envolvidos, e ele não vai, muitas vezes, fazer parte dessa caminhada com o cliente. A empresa, muitas vezes, a outra empresa, né, pode excluir o contador ou tornar o contador como uma figura negativa. Então, a X trabalha totalmente contrária a isso. O contador é a figura de tomada de decisão. Então, hoje a gente já falou que, né, esse processo, o custo é absorvido pela X, o contador não vai precisar fazer nenhum tipo de pagamento. Então, não há assim, uma objeção muito grande para que isso seja feito. A gente leva essa informação mais para que o contador tenha na mão dele o poder de decisão e que o trabalho dele não seja colocado na mesa, e sim que a gente tenha oportunidades a serem debatidas. Então, que ele tenha essa informação na mão dele para que ele possa trabalhar e que não seja algo conflituoso. Perfeito. Esse receio, ele é válido porque a gente conhece, sabe de cases, realmente, assim, experiências ruins, né? Exato. Que muitos que hoje são nossos parceiros tiveram no passado. Assim como tem situações em que as entidades também passaram por isso, né? E essa questão da entidade é muito importante citar porque é uma chancela que ela dá para uma empresa, né? Então,
o nome está junto, o nome, né? Nós fazemos eventos em coparticipação, em coprodução, ou muitas vezes nós promovemos o próprio evento com o apoio institucional dessas instituições. Então, existe um cuidado extremo nosso com relação a isso. E, obviamente, aquele cliente, aquele parceiro, aquela contabilidade que ela nunca teve essa experiência, ou quando teve uma experiência ruim, é óbvio que há uma certa resistência. Então, fica aqui o convite para as pessoas, né, fazer esse acesso, seja através, se já está vinculado a um Sescom, Sescap, enfim, algum sistema, a FECONTESC aqui em Santa Catarina, Sindiconte da sua cidade, enfim, para que a gente possa nos dar essa oportunidade dela ter uma experiência diferente em termos de parceria no que envolve o quesito fiscal. Né? Eu acho que tem muito mais a ganhar do que ficar com esse receio de, olha, como o Paulo mencionou, né? O nosso diagnóstico é sem custo para ele lá na ponta e é uma forma dele ter essa experiência inicial. A gente sempre fala, o nosso método é gerar uma experiência desde o primeiro contato até o pós-venda. Então, a gente vai acompanhar, obviamente, cada projeto, cada cliente da contabilidade, a gente vai dar toda a assessoria para os próximos 5 anos. Vai olhar 5 anos para trás e obviamente, acompanhar essa jornada dele para os próximos 5 anos. Forma administrativa. Então, nos dá essa oportunidade, eu acho que é extremamente válido e que fica o pedido e fica a dica, como se diz, né? Para que realmente a pessoa se permita a ter uma experiência diferente do que teve ou que ainda não tenha tido, né? Com relação às parcerias, né? De que forma que uma parceria ela pode alavancar o meu negócio. Então, se tem dúvida, obviamente, até ele chegar no cadastro, vai conversar com o executivo. Em muitas situações eu estou junto. O Paulo está sempre frente às instituições e nós estamos presentes nos eventos. Então, se em algum momento também a gente se encontrar, e espero que a gente se encontre em alguns eventos por aí, vai ser um prazer enorme a gente poder compartilhar de que forma que a gente pode compartilhar essas experiências, cases interessantes que a gente tem ao longo dessa jornada de praticamente 10 anos de história. Muito bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agradecemos, Paulo. Muito obrigado. E nós nos vemos no próximo Ex Podcast. Tchau, tchau.